RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Com a técnica do Wilson Andrade, eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal. Seja bem-vindo a este espaço informativo, no dia em que a Ilha do Baio celebra o dia do município e a taxa de desemprego jovem na ilha atingiu os 25,4%, segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatísticas, em comemoração ao dia do município do Baio da Santa Padroeira Nossa Senhora da Luz. Entre a população em geral, a taxa de desemprego situa-se nos 8,9%, enquanto na população jovem dos 15 aos 24 anos a taxa de desemprego alcançou os 25,4%. Contudo, a taxa da população empregada, segundo os dados do INE, atinge os 48,3%, numa altura em que a ilha vem perdendo a sua população, com um registro de perda de 8,9% da população nos últimos 10 anos. Atualmente, a Ilha do Baio possui 6.330 pessoas, sendo que 87,8% da população é alfabetizada, 96,6% tem acesso à eletricidade, 92,7% tem acesso à rede pública de abastecimento de água, enquanto que 94,3% possui casa de banho, 91% usa gás para cozinhar e 7,1% usa a lenha na cozinha. No que toca ao turismo, os dados ainda não são expressivos, já que, segundo o INE, há apenas 18 estabelecimentos e alojamentos disponíveis e as dormidas são de 6.895. Contudo, há um aumento de empresas gerais ativas que, até 2021, era de 305 e um volume de negócio de 2.254.145 contos, de acordo com os dados, de acordo com os dados do INE. E os São Vicentinos celebram em força e devoção a sua padroeira Nossa Senhora da Luz, que é a padroeira da freguesia. Depois da participação ontem à noite na tradicional serenata oferecida à Santa, hoje muita gente fez-se presente na celebração religiosa, um momento que foi presenciado pelo José Pedro Santos. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz voltou a ser pequena para receber o grande número de fiéis e devotos da Santa Padroeira da Freguesia de São Vicente, cuja Eucaristia foi celebrada esta manhã no Largo da Rua da Moeda. Uma missa presidida pelo Padre Paulino Garcia, pároco da Ribeira Grande de Santiago, que naquele momento de comunhão desejara que a Santa Mãe de Deus pudesse banhar os presentes com a sua luz divina. Para nos dar e sobretudo para nos transmitir que é sobretudo a luz que ela nos trouxe, que advém também do próprio nome, que é o próprio Jesus Cristo, que se identifica, se autodefine como luz do mundo, para nos apresentar, iluminar o caminho que nos leva para aquele que é o nosso destino como filhos de Deus, que é o próprio Deus. O Deus que se encarnou como luz, veio até nós para nos encaminhar também, para nos introduzir essa luz eterna que é o próprio Deus. E é para ela, para esse fim que a Maria nos aponta, apresentando-nos Jesus como luz do mundo e simplesmente nos dizendo, olha, faz tudo o que Ele vos disser. Com orações e ações que definem um bom cristão, o Padre Paulino Garcia espera que os devotos da Nossa Senhora da Luz sigam o caminho que lhes são reservado pelo Pai Celeste. Sobretudo de assumir a missão que o próprio Jesus nos deixou de ser sal da terra e luz do mundo. E na medida em que nós encarnarmos nossa própria realidade cristã no dia a dia, todas as trevas que possam nos assolar, sendo essa luz que com as nossas obras, porque até Jesus disse, olha, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu, ou seja, brilha a vossa luz. E essa forma de fazer com que essa luz iluminasse de forma concreta, olha, é testemunhar aquilo que é o nosso ser cristão. Uma inabalável fé demonstrada pelas senhoras que hoje conduziram ao altar a imagem da Santa. Filomena Graça é exemplo. Ele é nossa mãe que não te mexe, onde é que não vai, onde é que não estiver, em qualquer situação, ele te longe. E grinha assim de passar por uma situação difícil, com perder a mãe, então mais um motivo que me tem muito orgulho e com muito amor me te levar que Nossa Senhora te ajuda a superar esse momento difícil que me te pensar. É ter fé e Nossa Senhora está sempre manosco. Com muito gosto, ele te ajuda que me tem que chegar lá no altar, na hora de Deus. Orientados pelo Presidente da Eucaristia, as pessoas presentes na celebração seguiram em procissão pelo centro da cidade, que ontem à noite acolheu mais uma memorável serenata dedicada a Nossa Senhora da Luz, padroeira da freguesia da Ilha de São Vicente.
Falamos agora do futsal. A equipa de Uidem Boys conquistou na noite de ontem a 8ª edição da Copa de Futsal de Ribeira Grande, em Santo Antão, um dos maiores eventos esportivos da ilha. O conjunto do Paulo conseguiu o título ao derrotar na final a equipa de Rua d'Água por 7-1, conforme a Teresa Pinto. A final da Copa de Futsal da Ribeira Grande colocou frente a frente a equipa local da Rua d'Água e os Uidem Boys do Paulo num encontro eletrizante e com o pavilhão David Fortes completamente cheio. A equipa do Paulo começou a dominar o jogo desde cedo e abriu o marcador por intermédio de Eli. Com um ritmo de jogo intenso e muitas oportunidades de golos, a primeira parte foi marcada pelo domínio dos Uidem Boys, que não deram espaço à equipa da casa para reagir. Mesmo com respostas da Rua d'Água, que conseguiu reduzir a desvantagem, o intervalo chegou com os Uidem Boys a vencer por 3-1, impondo um grande desafio para os jogadores da Ribeira Grande. Na segunda parte, com uma defesa sólida e com rápidas transições ofensivas, os Uidem Boys ampliaram a vantagem, marcando mais 4 golos e consolidando o resultado em 7-1. Quanto às reações para a equipa da Uidem Boys, o sentimento era de muita alegria, principalmente pelo fato da taça ser conquistada mais uma vez por uma equipa do Paulo. Por isso, no entender do treinador Norri e do jogador Júnior, Paulo merece mais atenção em termos de infraestruturas desportivas. A Paulo tem talento de futsal, talento de futebol doce, uma pena que não dão um campo, não dão um pavilhão. Vamos esperar que estou aí apoiando na Paulo. Mas se a gente um pavilhão para jogar, lá tem muita estrela. Mostrar que ela na Paulo tem muito talento em termos de futsal e futebol doce. Então é um clube que devia investir também na Paulo, que mais precisa também desenvolver mais. Do lado da equipa da Rua d'Água, o sentimento era de tristeza. Eu estava bastante expectativa para esse final. O jogo ainda corre em modo não pensar. Pronto. Equipa adversária, equipa melhor, não pecar nos lances, não podia decidir o jogo também na primeira parte e como não marcar, muito sujeito a sofrer. A organização, na voz de Eliseu Fortes, fez um balanço positivo do evento. Mesmo um balanço extremamente positivo. É assim, sempre assim, que ano após ano não tem melhorado em todos os aspectos que proporciona público da Ribeira Grande. E se não estou no forma geral, o melhor futsal possível. Não tem angelado. Adeptos que gostam de futsal, adeptos que gostam de estar num ambiente desse, tudo ano no verão, e esse ano, Copa de Futsal Ribeira Grande, novo nome, é a verdade a extensão de um grande projeto que iniciou há muitos anos. A 8ª edição da Copa de Futsal da Ribeira Grande iniciou no dia 5 de agosto e contou com a participação de 30 equipas dos concelhos do Porto Novo, Paulo e Ribeira Grande. E as seleções de Santiago e São Vicente jogam esta noite na final do Interilhas de Futsal 2024, após vitórias das meias finais disputadas no Polo Desportivo dos Pargos da Ilha do Sal. Santiago venceu a seleção da Brava por 8-7 e garantiu o lugar na final desta noite, enquanto que São Vicente venceu a seleção anfitriã Sal por 4-3 das grandes penalidades após o empate de 2-2 no tempo regulamentar. A final entre Santiago e São Vicente será realizada esta noite no Polo Desportivo dos Pargos da Ilha do Sal. Da Argélia chega-nos a informação de que o presidente cessante Abdelmadjid Tebboune foi reeleito presidente com 94,65% dos votos, de um total de 5,6 bilhões de votos registrados. 5.320.000 votaram no candidato independente Tebboune, ou seja, 94,65% dos votos, declarou a presidente da autoridade eleitoral. A taxa de participação foi de 48,03%, segundo os dados preliminares, acima de 39,83%. Últimos dados de 2019. Naquele ano, o presidente argelino venceu as suas primeiras eleições presidenciais com 58% dos votos e desta feita consegue então alcançar 94,65% dos votos. E a direção de campanha do candidato do Movimento da Sociedade pela Paz, Abdelai Hassini Sherif, evocou pressões sobre certos membros das mesas de voto para inflacionar os resultados, nomeadamente a taxa de participação. Hassani Sherif, que é um engenheiro de 57 anos e líder do Movimento da Sociedade pela Paz,
O principal partido islamita foi um dos dois concorrentes do presidente cessante Abdelmadjid Tebboune. O comunicado de imprensa do Movimento da Sociedade pela Paz descreveu como um termo bizarro a taxa média de participação anunciada pela autoridade eleitoral, calculada com base nos registros de participação nas diferentes regiões. O presidente da entidade que organiza as eleições da Argélia anunciou durante a noite de ontem uma taxa média de participação de 48,03% no encerramento das urnas, sem precisar o número de eleitores em relação aos mais de 24 milhões de inscritos. O chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu hoje na sua conta pessoal X que a NATO deve responder ao facto de drones russos Shahed operarem livremente no espaço aéreo dos países europeus. O presidente da Letónia, por exemplo, denunciou ontem que caiu um drone militar no leste do país. Há uma investigação em curso, realizou o chefe de Estado da Letónia, acrescentando que está em contacto com os demais aliados. Por seu turno, o Ministério da Defesa Nacional da Roménia informou que um drone russo violou o espaço aéreo do seu país durante os ataques noturnos contra alvos civis e infraestruturas portuárias do outro lado do rio Danúbio, na Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia apelou aos aliados para que levantem as restrições à utilização de armas ocidentais contra alvos militares dentro da Rússia, argumentando que um país que se defende contra uma agressão, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, não pode ser restringida da sua defesa, escreveu o governo ucraniano na rede social X. E os russos estão a utilizar um novo tipo de drone contra os ucranianos no âmbito de uma ofensiva em curso na região de Kursk, que, segundo eles, torna impotentes os sistemas de guerra eletrónica. O governador da região de Novgorod, da Rússia, disse no seu canal Telegram, no princípio deste mês, que os drones de fibra óptica chamados Príncipes Vândalo de Novgorod estão a ser utilizados em grande escala na operação contra os ucranianos. Este facto ocorre numa altura em que a guerra dos drones se intensifica entre ambas as partes. No início da semana, os russos lançaram mais de 100 drones em várias regiões da Ucrânia num ataque aos sistemas energéticos do país. Entretanto, os ucranianos lançaram o que foi descrito como o seu maior ataque de drones sobre Moscovo na passada semana, numa altura em que as tropas continuam a avançar sobre a linha russa na ofensiva de Kursk. Já temos 12 minutos depois das 19 horas, é o fim de linha neste jornal. Apenas para dizer ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu de São Vicente a bordo do navio Interilhas e que vai para Tarrafal de São Nicolau, que a embarcação está neste momento a alcançar o extremo oriental de Santa Luzia e deve aportar em Tarrafal de São Nicolau por volta das 21 horas, de acordo com as informações disponíveis deste momento. O Criolla está neste momento no porto inglês, na ilha do Baio. Também deveremos ter mais pormenores se o Criolla efetivamente operou nas condições normais, tendo em conta que a rampa metálica já está funcional, mas ainda não temos a informação se o Criolla hoje levou carga ou não, mas é algo que certamente a Rádio Cabo Verde vai partilhar com o amigo ouvinte. De resto, é o que nos compete dizer. Ficamos por aqui em nome da equipa que trabalhou para si. Que trabalhou para si neste domingo, Wilson Andrade, assegurado técnico, António Lima agora na edição e apresentação, por além de outros companheiros. Muito obrigado. As informações serão atualizadas a partir das 6h30 de amanhã com o Gilberto Cruz Martins, também com o Carlos Santos no Bom Dia Cabo Verde. Boa noite, fique bem, fique em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.